Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graça te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Leva-nos a te adorar verdadeiramente todos os dias das nossas vidas, Pai. É para isso que aqui estamos, Senhor. Receba esse culto, Pai. Fala conosco através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós concordamos com a oração do nosso irmão, Senhor. Amém. 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 Graça te damos, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus. Que o seu nome seja exaltado mais e mais, para todo sempre. Glorificado é o seu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Amém, meus irmãos? Que maravilha essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, mais uma vez, nos reunir para adorar Ele e também ter comunhão com os irmãos e, ao mesmo tempo, ser edificado com a santa palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 42. Salmo 42. Glória a Deus. Salmo de número 42 é o texto da Sagrada Escritura que nós vamos usar nessa noite. Amém? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pai Santo, uma vez mais aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus. Diante do Senhor, Pai, nós fazemos essa oração, pedimos a Tua graça, dá-nos entendimento pleno, Pai, dessa palavra. Edifica a Tua igreja, Senhor, edifica os Teus servos, aqueles que irão assistir essa ministração também, que eles sejam tremendamente impactados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. O Salmo 130, no verso 5, ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Amém?
Esses versículos que acabamos de ler, eles têm nas suas entrelinhas algo muito parecido e que nós não podemos perder de vista. Esse Salmo 42 diz: a alma anela, a alma deseja, a alma quer, a alma anela por servir a Deus no seu templo. Aqui fala o salmista dizendo que, como um servo que anda por terras áridas, desertos escaldantes, como ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse servo, ele é pego como exemplo, porque, de fato, quando ele sente o cheiro das águas, ele que vem do deserto, vem sedento, ele começa a bramar, vamos usar a nossa linguagem aqui, ele começa a berrar, ele começa a fazer barulhos de desejo por aquela água que ele sente o cheiro de longe. E o salmista pega esse exemplo para dizer que ele também, semelhante ao servo, ele tem um desejo muito grande de estar com Deus. A alma dele, ela anela, ela deseja, ela quer profundamente estar com Deus. No verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E embora talvez nós não tenhamos passado ainda sede de desejar água desesperadamente, graças a Deus nós vivemos numa região onde há fartura de água. Certamente aqui ninguém passou sede ainda, é onde nós moramos. Mas a ideia aqui é de alguém sedento, alguém que está com muita sede, alguém que está de forma desesperadora por água. E ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Lá no Salmo 130, ele pega outro exemplo. Ele diz que assim como os guardas que trabalharam a noite inteira, que já não vê a hora de chegar amanhã para ele abandonar o seu posto, entregar o seu plantão e ir descansar, ele diz: assim como o guarda deseja o romper da aurora, ele diz: a minha alma deseja o Senhor. Eu queria fazer uma reflexão junto com os irmãos em cima desses dois versículos, sobre como anda o nosso anelo, o nosso desejo, a nossa sede por Deus no nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Eu lembro que no último sermão nós falamos sobre isso, sobre desejar a Cristo, sobre estar satisfeito em Cristo, sobre estar se sentindo agradável em ter Cristo, nosso maior tesouro. E nessa mesma linha, eu queria falar com os irmãos hoje sobre a questão de nós querer as coisas de Deus, desejar o Senhor, desejar a presença de Deus, né? Porque sem isso nós não temos um cristianismo completo. Eu lembro os irmãos, que Moisés, quando ele estava peregrinando pelo deserto, levando o povo rumo à terra prometida, teve uma certa vez que o Senhor disse que ele não iria no meio do povo, porque se ele fosse, aquele povo iria provocar a ira de Deus e Deus poderia destruir. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Moisés sabia da necessidade dele ter Deus junto com eles
naquela travessia. Tem vários outros textos da Bíblia. Nós podemos analisar, por exemplo, no Salmo 23, onde o nosso irmão presbítero Luiz fez a leitura devocional, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor. E Davi, ele diz ali: nada me faltará, deitar-me. Ele coloca Deus ali dizendo: eu tendo Deus, Ele sendo o meu pastor, o resto das outras coisas, nada disso vai me fazer falta, porque Deus, Ele me supre todas as necessidades, porque o Senhor, Ele me torna um ser satisfeito, Ele me torna completo em simplesmente tê-lo em minha vida. E nós vimos lá o que é que o Salmo diz, né? O Salmo 23, ele vai dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o salmista diz no verso 4, Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. E o tema desse versículo, na parte de cima em negrito, diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. No Salmo 121 está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em toda a Escritura, nós vemos demonstração de homens que amavam a Deus. Os irmãos sabem que quem compôs os salmos foi Davi, junto com Asaf, e outros também compuseram os salmos. Mas a grande maioria deles, e os mais conhecidos, foi brotado do coração de Davi, daquele homem que amava a Deus de todo o coração. Nós podemos ver também que o Salmo também diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, se nós temos a Deus, nós temos tudo em nossas vidas. O que nós temos que analisar hoje, no nosso dia a dia? Nós temos que ficar atento para nós não incorrer no erro de não desejar a Deus aqui nessa terra, de não amá-lo. Preste muita atenção. Se você não tem gosto por Deus, por um Deus santo aqui na terra, certamente você não entenderá o que é passar a eternidade com Deus. Eu vou repetir. Se nós não desejar Deus aqui na terra, hoje, agora, no nosso dia a dia, como iremos morar com Ele eternamente na glória? Se a adoração de hoje não nos fascina, se hoje nós não temos desejo para adorá-lo com a nossa vida, se hoje nós não temos desejo para adorar Ele com músicas, com hinos, se hoje nós não temos o desejo de viver para a glória dEle, como iremos passar a eternidade com Ele? Nós temos que, de alguma forma, meus queridos, lutar de forma brava, com todas as nossas forças, para que Deus nos dê um coração quebrantado por Ele, para que Deus nos encha da sua graça, para que nós venhamos desejar a Deus, como o salmista diz aqui, para que nós venhamos amá-lo de todo o coração, para que nós venhamos amá-lo com todas as nossas forças, para que nós venhamos amá-lo com todo o nosso entendimento. Temos que cultivar esse sentimento em nosso coração, dia após dia. Temos que cultivar. Amém? Louvado seja Deus. E esses salmos, eles apontam para isso, né? Eu queria dizer para os irmãos que Deus, ele faz um alerta nos salmos, ou melhor, nos evangelhos. Nós vemos que lá Jesus disse assim, ele está parafraseando ou
corroborando o que o profeta Isaías disse. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais à frente ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós corremos o risco de trazer a religiosidade que nós tínhamos lá atrás, antes de conhecer a Deus, para o cristianismo. E essa religiosidade, ela nos torna pessoas que apenas diz palavras, mas essas palavras não vêm do coração. A religiosidade, ela é um engano, ela é um engodo, e nós temos que ficar atentos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós estávamos lá no mundo, cegos, levados por toda a concupiscência, nós também adorava, entre aspas, nós também cantava para os ídolos, nós também praticávamos uma vida religiosa, e nós achávamos que aquilo estava certo. A nossa vida religiosa era idolatria, prestar culto para ídolos, mas também andar na prática do pecado. A nossa vida cristã era essa mistura de devoção com pecados. Não era algo puro e santo como deve ser no cristianismo. Então nós podemos, se não ficarmos atentos, trazer isso lá da nossa vida passada. E hoje nós está cantando, falando coisas que não provém do nosso coração, e essas coisas não estão banhadas de amor para Deus, e essas coisas podem não ter o sentimento de louvor que Deus quer, de verdadeiros adoradores que Ele quer. Nós temos hoje no nosso meio dois tipos de adoração que nós temos que cair fora. Presta atenção. De um lado está o louvor apóstata. Os irmãos já sabem que hoje grande parte do que se entende por música não tem nenhum teor de adoração. É apenas para vender música, para fazer shows. Os cantores, infelizmente, entraram pelo caminho tortuoso de cantar para agradar a massa e não para adorar a Deus. Poucos lugares ainda se cultiva o cântico de hinos, cantor cristão, harpa cristã. Poucos lugares há uma preocupação em saber se o que está cantando está agradando a Deus. Mais precisamente, a adoração apóstata, ela canta para o homem, ela canta as coisas do homem, ela é antropocêntrica, e esse tipo de adoração tem enganado a muitos. As pessoas falam de Deus nas suas músicas, tem o nome do Senhor, até faz a referência a Ele em alguns trechos dessas músicas, mas na grande maioria, o contexto geral dessas músicas estão cantando a glória do homem e não a glória de Deus. Temos que ter cuidado com isso. Segundo, a adoração religiosa. O que é adoração religiosa? É aquela que talvez até tenha uma letra boa, até são músicas boas, mas não vem do coração. As pessoas cantam apenas para ocupar aquele espaço, ou torna isso uma coisa mecânica, onde segue a regra do que é litúrgico e esquece de analisar se as palavras que estão saindo da boca, elas estão vindo direto do coração, cheio de amor para Deus. Nós temos que buscar tirar de nós todo esse tipo de adoração, adoração apóstata e adoração religiosa, e temos que buscar a Deus e dizer: Senhor, me torna um verdadeiro adorador, que cada palavra que sair da minha boca enquanto eu canto o hino, que venha ser com sentimento de amor, de gratidão,
de louvor para o Senhor, porque Tu és digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Nós temos que ter cuidado com isso nos dias de hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Imagine o Deus Santo sentado no seu trono, analisando as igrejas da terra, analisando os cantores, analisando os cultos, buscando aquele louvor que sobe como cheiro suave de louvor, de gratidão a Deus. E Ele, a Bíblia diz que Ele sonda as mentes e os corações. E não tenha dúvida que hoje todos nós estamos sendo esquadrinhados. E Ele analisa a nossa adoração, o nosso culto, a forma que nós estamos tendo sede dEle, desejo dEle. E nós temos que buscar esse anseio que o salmista compara a um cervo sedento por água. Nós temos que buscar esse desejo que os guardas têm pela aurora e tentar de alguma forma dizer: Senhor, me torna essa pessoa, me dá graça, que a minha alma venha te desejar todo momento, todos os dias das nossas vidas. Deixa eu dizer para os irmãos, nós temos que tirar da nossa ideia que é só na hora do culto. Não. Deus tem que ser o nosso universo, meus irmãos. Que cada momento da nossa vida venha a ser de desejo por Deus. Meu querido, não podemos estacionar, não podemos entrar na zona do conforto. Nós temos que buscar a Deus, buscar o Senhor de todo o coração. Nós temos que amá-lo, nós temos que ter sede dEle. Nós não podemos entrar nesse caminho tortuoso, onde estamos frios, onde a fraqueza tem abatido, negativo. Nós temos que estar sempre, constantemente, buscando a Deus, desejando a Ele, orando, suplicando, suspirando, conforme esse salmo diz, e buscando Ele de todo o nosso coração, a todo momento, em nossas vidas. Deixa eu contar para vocês aqui. Tinha um garoto, em algumas pregações que tem nas redes sociais também é falado sobre isso. Tinha um jovem, e esse jovem era conhecido na turma dele, na escola, como o garoto que orava, o menino que orava. Quem conhecia ele, quando chegava na casa dele, vamos orar. As pessoas, vamos orar. Quando a pessoa se levantava para tomar um copo d'água, ele, vamos orar, vamos agradecer, vamos. Era o garoto que orava. Quando as pessoas se levantavam para ir embora, vamos fazer uma oração antes de você ir? Orava. Na sala dele, todos conheciam ele como o garoto que orava, né? Era um rapaz dedicado, ajudava o pastor na igreja, era um exímio obreiro da casa do Senhor, fazia as coisas com gosto, para Deus, com desejo, era aplicado na obra de Deus. E o pastor, vendo ele, um bom aluno, recebia elogio dele, um jovem íntegro, reto, temente a Deus, que amava o Senhor de todo o coração. E aquele jovem, o pastor chamou ele: fulano, eu quero te dar um cargo, eu quero te consagrar auxiliar. E ele: não, pastor, eu não estou preparado para isso. Mas jovem, eu quero, então prega na igreja, prega quarta-feira ou domingo. Ele: não, pastor, eu não estou ainda no ponto. Jovem, então fica na portaria, atende a comunidade, faz algo. Você é tão aplicado. Ele: não, pastor, e etc. E quando o pastor perguntou: então o que é que você quer? Me fale, me explica. Eu vejo você com tanto zelo pelas coisas de Deus, o que você quer? E aquele jovem disse: pastor, eu quero Deus. Pastor, os títulos não me interessam, eu quero Deus, eu quero o Senhor na minha vida. E aquele jovem, ele é um exemplo para nós, não é apenas uma história, não é apenas uma ilustração para essa pregação. É a história de um jovem que não se contentava, de um jovem sedento, de um jovem que amava o Senhor, de um jovem que não se contentava com a frieza, de um jovem que não se entregava à zona de conforto, de um jovem que buscava, que tinha convicção de que Deus era tudo para ele.
E nós temos que pegar esse exemplo, meu querido. Deus tem que ser tudo para nós. Nós temos que ter esse desejo de ter o Senhor em nossas vidas constantemente, de manhã, de noite, ao meio-dia, em todos os momentos, trabalhando, andando, indo, viajando. Nós temos que ter essa sede de Deus, esse desejo por Deus em nossas vidas. Esse foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou para todos nós. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa rocha, Ele é o príncipe da paz, é o leão de Judá, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso pastor, Ele é o salvador, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso escudo e fortaleza, é o nosso protetor, é o pão da vida, é a porta, Ele é a videira. O Senhor Jesus, meus queridos, é tudo o que nós temos que desejá-lo. Todos os dias de culto, meu irmão, você deve se preocupar em estar aqui, em vir com alegria, com gratidão no seu coração, para adorá-lo, para bendizer. Você deve ter o desejo de viver para a glória dele. Não se entregue à apostasia dos últimos dias. Não seja aquele que negligencia a oração, a leitura da palavra. Não seja aquele que já se esqueceu de Deus, que já não tem o desejo mais de adorá-lo, mas que essa palavra venha despertar em você um sentimento de total desconforto contigo mesmo. Reaja à frieza, reaja a essa falta de desejo para as coisas de Deus. Não se entregue, busque a Ele de todo o coração, deseja a Ele com toda a sua alma, tenha anseio por Ele. Meu querido, dobre o joelho, suplica a Ele todos os dias, faça um clamor, ore, clame a Ele, e com certeza Ele irá se manifestar na sua vida, irá saciar o seu desejo que você tem dele. Louvado seja Deus. Deve ser assim a vida cristã, meus irmãos. Deixa eu falar para os irmãos, já é a última hora. É hora de nós despertarmos do sono. Há todo um preparo para o anticristo. O mundo está totalmente voltado para as coisas materiais, né? Os seres humanos estão fascinados por aquilo que enche os olhos da carne. Nós temos que andar na contramão disso tudo. Meus queridos, não nos afastemos do Senhor. Vamos cultivar uma vida piedosa. Vamos ser cristãos, aleluia, avivados, piedosos. Vamos ser homens e mulheres que amam a Deus, que desejam a Ele, que têm a vida totalmente dedicada a Ele. Vamos ter zelo pelas coisas do Senhor. Vamos fazer a obra dEle. Vamos negar a nós mesmos para nós andar conforme a vontade do Senhor todos os dias das nossas vidas, conforme as Escrituras dizem e conforme tem que ser. É tempo de clamar, é tempo de nós desejar a Deus de todo o coração. O Senhor que nos salvou, que nos limpou, que nos purificou, o Deus que cura, o Deus que nos escolheu, na multidão de pessoas Ele nos escolheu para a presença dEle, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos predestinou para a vida eterna, o Deus que entregou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ele é digno de glória, de honra e de adoração. Ele é digno que nós tenhamos sede por Ele todos os momentos das nossas vidas, para a glória do nome dEle, para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Convidar aqui o presbítero Luiz para fazer a oração final em nome de Jesus.